Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um conteúdo da plataforma Tinder é Guerra. Hoje eu tô com essa mulher maravilhosa que será minha futura médica, se Deus quiser, a doutora Renata Monteiro, para falar um pouquinho para vocês sobre amamentação, rotina do bebê, os mitos que a gente tanto escuta por aí. E esse bate-papo eu tenho certeza que vai ser sensacional. Então, Renatinha, obrigada por ter aceitado o convite. E vamos lá, né? Se apresenta para as meninas, Vamos. por favor. Imagina. Eu agradeço, Daira, o convite, tá? Eu sou Renata, sou pediatra, atuo aí com a área, tinha a área da infância há mais de 4 anos, e atendo muitas mamães durante a gestação para consulta de pré-natal, para tirar essas dúvidas que você vai trazer para suas alunas agora, e também pós-parto para ver os bebês, como estão e continuar esse acompanhamento aí durante a infância. Antes de começar, eu queria que você dissesse o seu Instagram. Arroba, Pediatra Renata Monteiro. sigam, porque ela coloca cada brincadeira bacana para quem já é mamãe. Então, assim, não dá para perder, viu? Pode seguir aí. E para a gente começar hoje, eu fiz as anotações das perguntas, tá? Que são bastantes. E aí eu queria falar sobre amamentação, um assunto tão importante e que, assim, é um bombardeio para essa mulherada. Será que eu vou ter leite para amamentar? Essa é uma das grandes questões que a gente escuta, não é, Renata? Sim, essa é uma dúvida que acompanha a mulher desde a gestação, né? Existe um grande mito, na verdade, muito antigo, por sinal, de que a mulher tenha ou não leite, se vai amamentar ou não seu filho. E a gente sabe que aquela mulher que não consegue amamentar é a exceção e não a regra. O que a gente vê difundido, né, até entre os familiares, muitas vezes, é que isso está tão enraizado em todo mundo, que a mulher não tem leite, que o seu leite não é bom, que esse menino, essa criança não vai engordar com o seu leite, tá magro, só leite materno, esse menino não precisa de mais alguma coisa. Então, isso está tão enraizado que muitas vezes as mães se incumbem desse pensamento e acabam transmitindo essa ansiedade e essa sensação para o bebê. O que não é legal, né? A gente tem que estar seguro diante da amamentação, claro, com a técnica correta de amamentar, acompanhado de um bom profissional que estimule essa amamentação. Muitas vezes essa mulher vai necessitar, por exemplo, de uma consultoria de amamentação. Então é importante que ela esteja cercada de boas escolhas, né? Para que ela possa ter sucesso nessa amamentação. E eu costumo dizer assim, ela, embora ela não tenha essa ajuda, por exemplo, ela sempre vai ser uma mulher que vai poder amamentar. Ela só precisa ter as informações necessárias que são importantes para que ela consiga isso. Mas essa história de que a mulher não vai ter leite é algo muito difundido, mas que não é verdade. É o que eu costumo dizer, né? O conhecimento ela é um poder assim enorme para a mulher, porque quando ela está gestante, ela já deve procurar se informar de Sim, tudo, da sim, gestação até o pós-parto. Então, trazer exatamente. informações, procurar bons profissionais para acompanhar isso aí, né? Exatamente. Você falou um ponto muito importante. A criança tem que estar gordinha. Parece que o saudável é sempre quando a criança está bem cheinha, né, gordinha. E se ela tiver mais magrinha, não é porque o leite está fraco. Exatamente. Eu queria saber se realmente existe essa questão de leite fraco. As mulheres perguntam muito. É verdade, não é? Não é verdade. Na verdade, assim como nós adultos, as crianças vão ter o seu biotipo, né? Não adianta a gente querer, por exemplo, que uma criança seja gordinha e grandinha se os pais, por exemplo, são baixinhos, magrinhos. Então, a criança vai ter essa genética, né? E é importante que os pais saibam disso para que se atentem a esses detalhes de que nem sempre uma criança muito gordinha é a criança saudável, né? Às vezes aquela criança mais magrinha está ganhando um peso adequado e o mais gordinho, por usar algum alimento que não é correto, por exemplo, a gente vê muito, principalmente as mães que não têm muita informação, usar coisas erradas nesses primeiros meses, né? Alimentos errados nesses primeiros meses. Então, isso nem sempre vai dizer que aquela criança mais gordinha é a criança mais saudável. O que é muito importante é esse acompanhamento com o pediatra, para que o pediatra possa averiguar se essa criança está crescendo e se desenvolvendo da forma correta, né, da forma esperada. Sobre isso, sobre alimentos errados que a gente dá na hora que ele devia estar amamentando, né? Eu já escutei de muitas alunas que eu trabalho com gestante, então
na hora que ela tá lá no hospital, teve bebê, ficou no hospital por uns 2, 3 dias, de oferecerem a fórmula. É muito comum. E eu faço, gente, mas é o pessoal da saúde, não é para estar oferecendo fórmula, mas sim ajudar a amamentar, ensinar a forma correta de pegar. Então, é algo que a gente tem que quebrar lá de trás, né, Renata? Isso é bem difundido nas maternidades, né? Eu costumo dizer assim, eu já tive experiência de trabalhar nas duas, assim, o contraponto, né? O particular e o privado. Ou o particular e o público, desculpa. Mas a gente vê que no privado, para ser bem sincera, isso é bem mais comum do que no público, né? No SUS, a gente vê muito, assim, aquela questão de a gente tem que amamentar. Então, existem maternidades que têm a sua equipe de amamentação exclusiva para isso, não que no particular não tenha. Mas essa questão de passar oferecendo leite, né, a fórmula infantil, é muito característico do serviço privado, infelizmente, né? O que se justifica, às vezes, né, quando a gente vai questionar no serviço privado, é que muitas vezes as mães pedem. Mas isso é uma relação que a gente deve sempre estar observando, né? Entrar primeiro naquele quarto, o certo seria, né? Saber se está indo tudo bem com a amamentação, ajudar aquela mãe a posicionar o bebê na pega correta, ver se esse bebê está mamando. E aí sim, se algum problema estiver acontecendo devido a esse bebê realmente ter algum fator de risco ou não, como prematuro, aquele bebê que nasceu com baixo peso, pode ser que haja necessidade da gente fazer essa complementação com a fórmula. Mas isso são exceções, né? E não regra, como a gente costuma ver, de oferecer realmente esse leite de 3 em 3 horas. E eu sempre penso na situação daquela mulher. A mulher acabou de ter bebê, ela tá sensível, né? Exatamente. Ela tá ali, não tá na casa dela. Ela Tá está no, insegura, né? tá num ambiente que às vezes chega uma visita que ela não quer naquele momento. Então ela passa por várias situações, vários momentos. E outra pessoa chega, oferece isso aqui como se fosse o melhor. Às vezes ela acaba, né, não, aceitando, porque ela está insegura. Principalmente porque muitas vezes ela confia naquela equipe, né? Se ela se sente insegura em relação à amamentação, em relação à chegada do filho, muitas vezes aquele bebê está chorando. Nem sempre o choro é fome. A gente tem que deixar isso bem esclarecido. Coloca a frase aqui, nem sempre o choro é fome. Exatamente. Então, a gente tem que ter essa noção de que aquela mãe está num momento de insegurança e o que a gente deve passar para ela é justamente isso, né? Que ela vai conseguir amamentar, que ela tem leite, que esse bebê vai conseguir pegar o seio, né? Outra coisa também muito importante, o bebê, ele passou 9 meses dentro da barriga, ou menos, se ele foi prematuro, né? Mas ele passou ali aquele período dentro da barriga da mãe dele, sem precisar fazer nenhum esforço. Então, a comida vinha através da placenta, não tinha alteração de temperatura dentro para ele ter que se aquecer. Então, o líquido ali, o líquido amniótico estava funcionando de forma com a temperatura adequada. Então, esse bebê não tinha que fazer esforço nem para respirar. Era uma casinha boa, aconchegante, Uma tudo casinha certo. aconchegante, sentindo o coração da sua mamãe, sentindo a sua mamãe falar, se comunicar. E, de repente, ele é tirado, extraído disso e colocado no mundo, né? Então, a gente tem que saber que também é difícil para ele. Assim como para a mãe é difícil, é como se aquele choro, às vezes, estivesse dizendo para aquele bebê, o bebê estivesse querendo dizer: nossa, alguém me ajuda, tá difícil ficar aqui. Que na barriga da minha mãe era muito mais fácil, né? Então a gente tem que ter essa noção também, é o que a gente chama de esterogestação. Deixar que essa gestação aconteça fora da barriga até que esse bebê se acostume. Que legal, muito bom, tá vendo? Muito bom, meninas. E já continuando essa parte da amamentação, eu queria falar sobre os mitos, né? A gente falou sobre um de que amamentar, o seu leite não é fraco, né? O que é que você escuta mais? Quais são os mitos que as meninas chegam até você dizendo, Renata? Olha, existem alguns, né? O primeiro deles é o que a gente já comentou: será que eu vou ter leite, né? Achar que a mulher não está preparada para a amamentação. O segundo é essa questão do leite fraco, né?
E a única coisa que vai dizer se essa amamentação está sendo adequada ou não para esse bebê, que às vezes podem acontecer alguns detalhes nesse caminho que a gente precisa ajustar, é o ganho de peso desse bebê. Por isso a importância da consulta com o pediatra nos primeiros dias de vida e essa consulta de rotina mensal para a gente averiguar se esse bebê está ganhando peso suficiente, né? Isso vai ser muito importante. Então, essa história do leite fraco, ela não existe. A gente precisa realmente tirar isso, né, da cabeça das mulheres para que elas consigam amamentar de forma adequada. Um outro grande mito que acontece é que às vezes mulheres que colocam prótese, né, o silicone antes da amamentação. Então, às vezes existe aquele mito: será que eu vou conseguir amamentar? Será que eu vou ter leite suficiente, né? E isso também é um mito. As mulheres que têm prótese, elas vão conseguir amamentar da mesma forma que uma Zero mulher que não tem problema. prótese. Legal. Exatamente. Isso também Independente de onde seja, né? Por trás do músculo tem isso também, tem né? isso também, mas independente. A única coisa que pode diminuir essa amamentação é se for tirar do tecido mamário, né? De repente é aquela mulher, a gente já viu famosas, por exemplo, que retiram todo o tecido mamário e colocam a prótese para substituir esse tecido mamário por algum motivo, por história de câncer na família, por exemplo. Então, essas mulheres sim vão ter alguma dificuldade para amamentar pela falta da glândula mesmo. Mas se não, não existe isso de que mulher que tem a prótese não possa amamentar. Legal. E uma coisa muito importante, puxando para minha área agora, é treinar não vai fazer o seu leite secar, gente. O que vai atrapalhar a amamentação nessa hora é a ingestão de água, uma boa alimentação. Às vezes, como a Renata já falou, a ansiedade, muitas mulheres que têm que trabalhar fora, né, se Exatamente. sentem ansiosas, assim, inseguras, então isso acaba atrapalhando um pouco, mas se ela tiver uma rede de apoio, vai ajudar, certo? E treinar em grandes intensidades. Até porque no pós-parto você não vai treinar em alta intensidade. Você vai voltar de forma progressiva. Então não há perigo do seu leite secar. O que pode acontecer, caso seja uma intensidade maior, é o gosto do leite que pode alterar. Pode, tá? Mas não é sempre. Então, Isso. não há problema em treinar Não há amamentando, viu? Vamos treinar firmemente quando sua médica liberar. Exatamente. E até que o exercício, a gente tem que sempre lembrar, ele é uma forma de escape para essa mãe também, né? Ela está inserida ali naquele contexto de amamentar, trocar fralda, bebê, chora, sono. Então, ela está com muitas questões para resolver nesse dia a dia, né? E talvez esse exercício seja um escape para que ela possa realmente relaxar, treinar, se sentir mais segura e até voltar desse treino uma mãe mais relaxada para cuidar do seu bebê. Eu falo muito no meu Instagram que quando eu tô tentando puxá-la para treinar no pós-parto, eu nem penso na parte estética dela, que é muito importante, tá, gente? Vale salientar. Mas nesses primeiros meses, aí 3 meses, a demanda é muito mais da mãe. Então, no momento que ela sai ali 30 minutos, 40 minutos, isso ajuda demais o emocional dela. É a saúde mental, né? Ela vem de outra forma, exatamente. Então, eu penso nesse cunho psicológico para a mulher que está no pós-parto. O exercício vem antes aí para ajudar nessa parte psicológica realmente. Depois, os fatores estéticos também são importantes, tá, gente? Então, treinar não vai secar o seu leite e vai te ajudar muito nessas questões de ansiedade e deixar você paz e amor pro seu bebê. Exatamente. Falar um pouquinho mais aqui sobre a alimentação. A alimentação da mãe vai influenciar o bebê a ter cólica, Renata? Não. A cólica, na verdade, ela acontece por uma imaturidade intestinal do bebê, né? Essa questão que eu falei da esterogestação um pouco antes, é que além de tudo, de todo o contexto, né, que eu expliquei, que o bebê estava confortável, intraútero, e quando sai ele se assusta, né, com tantas questões que ele tenha para organizar, é que alguns órgãos desse bebê vão continuar a se desenvolver. É como se eles ainda não estivessem prontos, né? E um desses órgãos é o intestino. Então, essa imaturidade do intestino faz o bebê ter cólicas, o que não tem relação com a alimentação da mulher. Muito pelo contrário, a mulher deve ter uma alimentação livre para que ela possa, né, repor as energias e amamentar. Que a amamentação a gente sabe que é um gasto calórico muito grande. Então, essa mulher precisa repor isso daí. Então não vai ser essa questão do chocolate
que vai dar cólica. Ah, não coma chocolate que dá cólica. Não. Não coma aquele queijo que dá cólica. Não é. Não, de Não é jeito isso. nenhum. A mulher não precisa restringir nada da sua alimentação. O que a gente sempre diz é que ela mantenha uma boa alimentação, por causa da nutrição, por causa dos nutrientes daqueles alimentos. Show, perfeito. Falamos muito sobre a amamentação e agora eu quero falar sobre os cuidados com o bebê, Renatinha. Me fala um pouquinho sobre banho, sobre os produtos que a gente deve utilizar no bebê, se precisa de shampoo, se é só sabonete, toalhinha, assim, tudo que as mulheres perguntam para você. O que é que a gente pode falar aqui? No geral, a gente orienta que o bebê só tome um banho, né, no início, no primeiro mês de vida, que ele só tome um banho por causa da questão da regulação térmica do corpinho do bebê. Então, a gente orienta um banho por dia. E o uso nesse início é só do sabonete, não utilizar shampoo, condicionador, outros produtos, né? Por quê? Porque a pele do bebê é muito sensível. Então, quanto mais produtos a gente estiver utilizando nessa pele, estiver em contato com a pele desse bebê, pode quebrar essa barreira cutânea e fazer com que o bebê tenha algum ressecamento, algum tipo de alergia ou até mesmo de doença da pele mesmo. Então, a gente orienta que só utilize o sabonete mesmo. Com relação ao resto da limpeza, não precisa fazer limpeza, por exemplo, de ouvido, de nariz, da boca, principalmente se esse bebê é amamentado exclusivamente, a boca não precisa limpar, porque, enfim, o leite materno que vai ficar residual nessa boca é até proteção para esse bebê, e só o sabonete mesmo. Ah, legal. Precisa ficar passando a toalhinha aqui para limpar, né, depois da amamentação? Pode Nada, deixar. nada. Também não precisa limpar a mama da mãe, tá? Porque muitas mães acham, né, que precisa limpar a mama antes de amamentar. Não existe isso. Só depois de um treino, né? Uma coisa assim. Mas no Vai dia a ficar dia é suadinho. normal. Ah, legal. Bom saber. Isso. E agora, o X da questão. O sono e a rotina do bebê. Pode deixar de dormir mais de 3 horas, Renata? Pode, depende. Se esse bebê estiver ganhando peso bem, estiver tudo tranquilo com o crescimento e desenvolvimento, esse bebê pode dormir mais de 3 horas. A amamentação, como a gente costuma dizer, é livre demanda. Então, não existe estipulação de horários, né? O bebê pode amamentar, pode ser amamentado livremente. Se ele quiser mamar de meia em meia hora, ele pode. Se ele quiser passar mais de 3 horas dormindo, ele pode também. Então ele tá lá dormindo, maravilhoso. Ele mamar, tá 3 horas lá, precisa acordar meu bebezinho pra Não mamar. precisa acordar. Não precisa acordar. Mas a mãe de primeira viagem, ela tem essas coisas, né? Tem. Vai lá ver se tá respirando, volta. É. Não, ele tá dormindo há muito tempo, vai lá, acorda, depois eu quero que ele durma. É bem assim, né? Exatamente. É bem constante, né? O que a mãe vai querer nesses primeiros dias é por essa insegurança mesmo, né? Que a gente tem enquanto mãe de saber se está fazendo o melhor para o seu bebê. Eu tô só absorvendo, só que captando todas as informações, porque vai chegar a hora. E quando é que o bebê vai dormir a noite toda? Porque tem amiga que já fala, meu bebê dormiu a noite toda desde cedo. E a outra fala, eu só dormi depois que ele fez 3 anos. Então, assim, é uma loucura, né? Não dá pra ficar comparando. Isso, cada bebê é uma caixinha de surpresa, né? Então, a gente não tem como determinar isso e dizer que o bebê vai dormir a noite toda, porque depende de muitos fatores, né? Hoje em dia, a gente sabe, a gente estuda muito sobre o sono do bebê e a gente sabe a importância de se ter uma rotina na vida dessa criança, né? Desde o nascimento. Então, é muito importante que essa criança tenha uma rotina e essa rotina bem estabelecida que vai fazer com que esse bebê tenha uma noite de sono mais duradoura e não desperte tanto. Até porque essa questão do despertar da madrugada tem muita relação também com a imaturidade neurológica, né? Voltamos então àquela parte da esterogestação, que o bebê continua o seu desenvolvimento após o nascimento. Então, essa imaturidade neurológica pode fazer com que o bebê tenha essa inconstância maior. E a falta de rotina pode piorar isso daí. E esse bebê acordar muitas vezes na madrugada. Então, uma rotina bem estabelecida, aquele bebê bem amamentado, aquele bebê que tem uma rotina, por exemplo, de à noite fazer um ritualzinho do sono, dar um banho mais relaxante, ouvir uma musiquinha mais relaxante, desligar luzes, deixar um ambiente mais tranquilo, mais acolhedor. E aí esse bebê provavelmente vai relaxando e vai conseguindo. Não, tá vendo? Eu sempre escutei eu escutei já, na verdade, algumas amigas falando, mas não dá para criar rotina. E eu sempre pensei, a gente funciona com a rotina melhor, então por que com a criança seria diferente, né? Claro que não vai ser
tão firme Claro. quanto a nossa. Isso. Vai ser mais maleável, Isso. mas precisa de uma rotina. Precisa, o bebê precisa de rotina desde o seu nascimento. Obviamente que ali naqueles primeiros dias, como você mesmo falou, vai ser uma coisa mais maleável, porque a gente, muitas vezes aquele bebê tá ali, acordou de tal hora, no outro dia já não acorda naquele horário. Mas enfim, é importante que seja estabelecida uma rotina mínima, né? De banho, de cuidados, de amamentação, de aquele bebê ter uma constância nos cuidados dele. E agora, eu tenho uma dúvida. Sim. Já tá um pouquinho maior, já cresceu. É para a criança ficar dormindo no quarto dos pais? Não. Não. A criança tem. Na verdade, para ser bem sincera, desde o nascimento o bebê pode dormir no quarto dele. Né? A Sociedade Americana de Pediatria, por exemplo, orienta que até os 6 meses esse bebê durma no quarto dos pais por uma questão de segurança, né? Existem índices de morte súbita e associaram essas mortes súbitas ao bebê que dormia em quarto separado, e aí foi estipulado isso daí como uma forma de segurança. Mas se o bebê dorme com os cuidados que devem acontecer, que é de barriga para cima, sem lençol, sem muitas almofadas ao redor desse berço, esse bebê tem essa rotina bem estabelecida, babá eletrônica, né? E esses pais têm como ter esse cuidado maior, ele pode dormir no quartinho dele mesmo. Você falou em dormir barriga para cima. Até quanto tempo a criança dorme barriga para cima? Até ela começar a rolar sozinha e ter um bom controle cervical, o controle do pescocinho. Para que se acontecer alguma coisa, ela consiga levantar. Isso, porque quando ela tem esse controle cervical completo, ela vai conseguir levantar o pescocinho de forma voluntária. Ah, legal. E tem uma média, assim, das crianças que elas Geralmente, o começam a controle levantar? cervical é com 3 meses de vida, podendo ser um pouco menos, um pouco mais. Mas a gente orienta que mesmo assim, coloque para dormir de barriguinha para cima. Ah, legal, bacana. E em relação agora às vacinas, a criança ela deve tomar todas as vacinas que a gente tem hoje em dia ou não? Com certeza. Manter um calendário vacinal atualizado é uma obrigação dos pais, né? Está lá até no Estatuto da Criança e do Adolescente como uma obrigação. Então, vacina é prevenção de doenças já erradicadas, né, no Brasil, no mundo, e que a gente precisa ter esse cuidado com o calendário vacinal. Eu costumo dizer, manter o calendário vacinal é muito mais importante do que o mêsversário, do que o aniversário, do que muitas coisas que se tornam ali naquele contexto, claro. A comemoração, o bem-estar, né, as fotos daquele bebê são muito importantes, mas a saúde do bebê está em primeiro lugar e a gente precisa manter esse calendário vacinal atualizado para prevenir doenças tão graves e tão tristes, né, com sequelas. E tem diferença daquelas vacinas particulares para as que não são? Existem as vacinas, as vacinas particulares têm algumas diferenças para as vacinas do SUS, mas o que eu gosto de frisar é, nossa cobertura vacinal do SUS, ela já é muito boa. Então, na impossibilidade de fazer algumas vacinas adicionais do particular, as vacinas do SUS vão ter uma cobertura muito boa e vão fazer com que esse bebê mantenha e esteja protegido. Então, sem problema tomar a vacina do SUS. Sem problemas. Olha aí, tá vendo, mamãe? Não é desculpa. Não é desculpa. Gente, eu acho que a gente conversou bastante sobre a amamentação, rotina do bebê, alguns mitos, tá? Então, espero que vocês aproveitem, coloquem essa aula para tocar enquanto vocês fazem uma coisa em casa, ou sente com seu marido para assistir. E aproveite toda a plataforma da gente, o Tindara Guerra, tá bom? Muito obrigada, Renatinha, foi ótima. E ela virá mais vezes, viu? Virei sim, é só me chamar. Pode deixar. Tchau, tchau, meninas. Tchau. É o make-up agora. Você vai aparecer na gravação. Dá tchau, Leon. Dá tchau. 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 Manda um beijo. Manda um beijo. Diga, eu tô tímida. Tá Se você mesmo. escutou algum barulho durante a nossa aula, ela que acordou e mamãe teve que pegar, né? Faz parte da vida. Exatamente. Diga a mamãe real, né, mamãe? Mamãe teve que buscá-la, que ela tava chorando. Dá tchau. Eu não tenho maturidade pra isso. Tenho vontade de dar uma mordida nesse pedacinho, pegar um pedacinho. Dá um tchau ali, ó. Tchau. Eita, ficou tímida. Ela tá tímida. Se a irmã mais velha tivesse aqui, tava rodopiando já. Tava. Tchau, assistam mais. Tchau. 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 Tchau.
Coisa linda.